fotografias de crianças com síndrome de Down. Sobre fundo azul em letras brancas, audiência pública sobre o ensino especial. Estamos de volta com a transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Convocada para discutir a constitucionalidade do decreto 10.502 de 2020, que, como sabemos, instituiu a Política Nacional de Educação Especial e o impacto da norma na implementação do ensino inclusivo, com o qual o Brasil se encontra comprometido internacionalmente, como já dissemos. Depois de um breve intervalo, o relator, ministro Dias Toffoli, retoma agora os debates. Vamos acompanhar. Dentro de instantes, portanto, já está tudo pronto para o início. Já temos a informação de que o ministro Dias Toffoli já está junto com os demais componentes da mesa de debates, na apresentação dos argumentos que estão sendo apresentados durante toda a tarde de hoje. Lembrando que tivemos hoje pela manhã. Vamos acompanhar. Pública. Passo a palavra agora ao expositor, Dr. Pedro Afonso Duarte Hartung, advogado e diretor de Políticas e Direitos da Criança do Instituto Alana. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Parabenizando e agradecendo o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, seu gabinete e todos os servidores e servidoras do STF pela realização desta audiência e o fortalecimento de um ambiente participativo e democrático no STF. Peço licença para me apresentar e me descrever. Meu nome é Pedro Hartung, sou um homem branco, com barba e óculos redondos, e estou de terno preto e camisa e gravata azuis, com uma parede branca atrás de mim. Falo como representante do Instituto Alana, amicus na presente ADI 6590, na qualidade de advogado, diretor de Políticas e Direitos da Criança do Alana e pesquisador em Direitos da Criança com graduação e doutorado pela USP, com sanduíche pela Harvard Law School e Instituto Max Planck de Heidelberg. Dividir a nossa contribuição em pauta, audiência pública ADI 6590, ensino especial. Primeiro, o direito humano e fundamental à educação inclusiva. Segundo, os benefícios da educação direito inferior, a intérprete de Libras. E terceiro, os limites do poder familiar e da escolha parental estabelecidos pelo melhor interesse da criança e as leis que definem este melhor interesse. Contudo, antes, considerando que serão as crianças as mais afetadas pela decisão que emergirá do julgamento desta ADI, fundamental que possamos iniciar escutando suas vozes e ouvir direto delas o que elas pensam sobre essa discussão. Por isso, gostaria que nós ouvíssemos com atenção as palavras da Catarina, do Luca e da Alice. Preparamos um PPT para que auxilie nessa exposição. Pode passar, por favor. 3 crianças, um menino cadeirante e 2 crianças correndo. Frases em destaque, entre aspas. De 8 anos, que tem autismo, que estabelece: quero estudar na escola misturada para eles aprenderem e valorizar as crianças que têm deficiência. Alice, de 7 anos, também é muito enfática. Gosto dos meus amigos e dos bichos que tem lá. Tenho colegas muito divertidos, aprendemos a brincar e conversar juntos. Ela tem paralisia cerebral, Alice, e conversou por meio da prancha de comunicação alternativa. E também, um PPT antes, temos a Catarina Rodrigues, de 7 anos, contando para a gente como é que ela vê essa discussão. Eu acho legal, porque eles podem aprender com a gente e a gente pode aprender com eles coisas novas, como a vida. Porque quando a gente crescer, a gente vai todo o tempo, a gente vai conviver com essas pessoas. Aí a gente não vai saber conviver com elas, porque a gente não vai ter nunca estudado com elas. Senhor ministro e todos aqueles que estão hoje nessa importante audiência pública, o direito à educação inclusiva é um direito humano e fundamental. Basta lermos a Constituição de forma sistemática e todas as leis infraconstitucionais. Sobre fundo rosa em letras brancas, os destaques dos artigos. É fundamental da nossa República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos ou qualquer outra forma de discriminação. O artigo 206 diz que o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência
à escola de todas as pessoas, inclusive as crianças e adolescentes com deficiência. O artigo 208, que é dever do Estado a garantia da educação básica obrigatória, com atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência na rede regular de ensino. O termo preferencialmente foi conformado pela irrefutável previsão da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, incorporada pelo Brasil pelos trâmites da Emenda Constitucional número 45, e assim com força inequívoca de Constituição. Então, as normas, especialmente do artigo 24 desta referida convenção, tem peso constitucional e determina que os Estados-partes reconheçam o direito das pessoas com deficiência à educação inclusiva, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, para que essas pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e para que elas tenham acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário também em igualdade de condições com as demais pessoas nas comunidades em que vivem. Destaca-se que a noção de educação inclusiva e cidadã é reiterada na legislação ordinária brasileira, principalmente na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que em seu artigo 28, incisos 1 e 2, garante que o sistema de ensino seja inclusivo em todos os níveis da vida, com a realização de aprimoramento nos mesmos para que as barreiras que existem sejam superadas e a inclusão plena promovida. Isto já foi, inclusive, objeto de análise no mérito pelo próprio STF na ADI 5357, cujo relator ministro Edson Fachin, ao votar pela improcedência da ação, as leis brasileiras de inclusão refletem o em letras maiúsculas, direito fundamental à educação escolar inclusiva de todas as crianças e adolescentes. Para os estudantes com ou sem deficiência da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, transmutando-se em verdadeiro local de exclusão ao arrepio da ordem constitucional. O voto do ministro Fachin foi seguido majoritariamente por toda a corte. Isso porque o direito à educação inclusiva é um encontro, uma porta para vários outros direitos fundamentais. Pode passar, por favor. São eles os direitos fundamentais interrelacionados, interdependentes, indivisíveis. Em destaque, amarelo, educação inclusiva. O direito à educação. Primeiro, o direito à convivência comunitária, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que as crianças com deficiência têm o direito de conviver. Destaques apontam para setas ao redor. O direito à educação formal, previsto no artigo 205 da palavra em amarelo. O direito à não educação inclusiva. Como já dito, previsto no artigo 3º, o direito ao desenvolvimento. Crianças estão numa fase peculiar de desenvolvimento e o que elas receberem nesse momento, especialmente na primeira infância, depois nas outras etapas da infância e da adolescência, são elementos fundamentais que vão reverberar por toda a sua vida. E também o direito ao acesso à informação relacionado à liberdade de expressão diversa. Conviver com outras pessoas em diferentes comunidades garante a liberdade de expressão, a liberdade também de acesso a de informação diferentes. Pode passar. Isso deve ser defendido com absoluta prioridade. Pode passar, por favor. Inclusive, a garantia de que crianças com deficiência recebem uma expressões em destaque, prioridade dentro da prioridade igual a criança com deficiência. E é isso que nós deveríamos estar aqui discutindo, excelentíssimo ministro, porque a omissão dos entes federativos em destinar recursos orçamentários para implementar todas as práticas de educação inclusiva já previstos em lei dentro das escolas comuns. Ainda é importante ressaltar os benefícios da educação inclusiva para as crianças com deficiência. Pesquisa, pode passar, por favor. Pesquisa importante de revisão bibliográfica, pode passar, é realizado por professores da Universidade de Harvard, viram por uma revisão bibliográfica que estudantes com deficiência... Gráficos, colunas azuis e amarelas decrescentes. Alcançam notas mais altas em testes de habilidade linguística. Os benefícios ainda são também comportamentais, que vão para além dos resultados acadêmicos. Né? Pode passar, por favor. Um estudo com mais de 400 alunos com deficiência intelectual ou multideficiência nos Estados Unidos concluiu que alunos incluídos eram quase 2 vezes mais propensos do que colunas amarelas, ascendentes e descendentes. Em algum tipo de ensino de formação profissional.
e esses benefícios da educação inclusiva, pode passar, também são para os alunos sem deficiência. Pode passar, por favor. Segundo uma pesquisa da Universidade de Manchester, as habilidades de promoção de redução do medo das diferenças, parágrafos enumerados, consciência, crescimento da cognição social, melhorias no autoconceito, desenvolvimento dos princípios morais e éticos pessoais, são desenvolvidos também para as crianças sem deficiência. Inclusive, a ministra Rosa Weber... Abaixo da janela à direita, onde aparece o expositor, os números em vermelho piscam. 52, 51, 50. O ódio, o desrespeito e o sentimento de superioridade em relação ao outro talvez tenham como origem o fato de que as gerações anteriores não tenham tido a oportunidade de conviver mais com a diferença. E ela asseverou, cito, não tivemos a oportunidade de participar da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, em que valoriza a diversidade, em que as diferenças sejam vistas como inerentes a todos os seres humanos. Pode passar. Por isso, a educação inclusiva garante o acesso a outros espaços para além da inclusão. Sobre fundo branco, foto de uma mão segurando a carteira de trabalho. O acesso a outros ambientes universitários também em destaque, a inclusão garante o acesso a outros espaços para além da educação. Por isso, pode passar. É importante ressaltar que garantir a inclusão desde o começo da vida é essencial para permitir a inclusão por toda a vida. O que acontece na infância, senhor ministro, se reverbera para toda a vida. E é nosso papel, como famílias, sociedade e Estado, como diz o 227, garantir isso. E, por fim, gostaria de passar já para o slide 19, como já finalizou o nosso tempo, para ressaltar essa discussão sobre escolha parental ou familiar. O poder familiar é importante a gente relembrar não só... Em destaque, letras brancas sobre fundo rosa. A Constituição Federal não é um poder absoluto, e não pode ser, porque crianças não são objetos da família, são sujeitos de direitos e têm interesses que devem ser olhados de forma independente. O poder familiar, portanto, é sempre limitado pelo melhor interesse da criança e seus direitos fundamentais. Como afirmado aqui, a nossa legislação e comunidade nacional determinou que a educação inclusiva é um direito fundamental. Portanto, o melhor interesse das crianças, com ou sem deficiência, é conviver neste ambiente fundamental da educação inclusiva. Portanto, mas pode passar, por favor, a deficiência, é importante sempre lembrar, é um conceito relacional que só aparece na interação com barreiras. E é nosso dever eliminar e romper essas barreiras que ainda existem na educação, na escola, para permitir que as práticas de educação inclusiva sejam plenamente estabelecidas. E terminando, excelentíssimo ministro, é fundamental a gente entender que o impacto dessa decisão aqui hoje reverbera para milhões de estudantes. São 18 milhões de estudantes que já estão matriculados em escolas, em mais de 4 mil municípios brasileiros que já se conformaram à Base Nacional Curricular Comum. E o efeito dessa decisão vai determinar, vai impactar severamente não só esses 18 milhões, mas todo o sistema nacional de educação. Por fim, esse é um projeto de sociedade que a gente está discutindo aqui, de país, como um lugar para todo mundo, um lugar para todas as crianças, com ou sem deficiência, pois o lugar das crianças e todas elas é na educação inclusiva. Escutemos a Catarina, o Luca e a Alice. Escutemos as crianças para garantir o artigo 227 e seu direito sobre fundo branco, as 3 crianças. Em destaque. Agradeço ao Dr. Pedro Afonso Duarte Hartung, ministro Dias Toffoli. Em nome das Políticas e Direitos da Criança do Instituto Alana. Passo agora a palavra ao Dr. Caio Leonardo Bessa Rodrigues, advogado e representante da Rede Nacional Primeira Infância, RNPI, e querido também contemporâneo e amigo do Largo de São Francisco, a quase bicentenária Faculdade de Direito da USP. Com a palavra, Dr. Caio Leonardo. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores participantes dessa audiência pública, obrigado pela referência aos bons tempos de Largo São Francisco.
Eu sou um homem de pele branca, 57 anos, cabelos ainda quase escuros, escondidos por um fone de ouvido. Estou de paletó preto, morrendo de calor em Brasília, de gravata cinza com pontos brancos e uma camisa branca com listas pretas. E como diz um ex-estagiário meu, um dia foi bonito, junto com o ministro Toffoli pelo largo. Bom, pontos de raios de sol sobre o rosto do palestrante. O fundo é desfocado. De quem precedeu esta minha, vou tentar representar bem a Rede Nacional Primeira Infância, que nos seus apontamentos ao ministro defendeu que a educação inclusiva é um direito fundamental desde a primeira infância e que na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, marcada por intenso desenvolvimento, crescimento físico, amadurecimento do cérebro, aquisição de movimentos, desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social, tudo isso acontece... Quem fala é Caio Leonardo Bessa Rodrigues, pela Rede Nacional Primeira Infância. Nesse primeiro momento, assim, é fundamental que a primeira infância ela seja garantida um ambiente com a maior diversidade possível, porque é ali que se podem construir os estranhamentos, os preconceitos, ou, em seu lugar, os afetos e as amizades de vida inteira e um outro entendimento de vida em sociedade. A RPI também defende que, como bem lembrado por outros que me antecederam, que o melhor interesse da criança deve ser observado como no artigo 7º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E deve ser respeitada a primazia da norma mais favorável à criança e impedida a violação ao princípio de vedação ao retrocesso. Vamos lá. O que é? Eu vou centrar minha fala na discussão do que é esse retrocesso. E vou partir da ideia de discurso da exclusão solidária. A deficiência é uma condição física, mental ou sensorial, mas não uma condição social, nem econômica. Reduzir alguém à sua deficiência é, portanto, uma questão política. O que é uma questão política? É aquela que define a organização da sociedade e o rumo que ela adota para o seu futuro. Quando o ministro da Educação diz que crianças com deficiência atrapalham e depois esclarece que é impossível conviver com parte delas, e essa parte delas são 156 mil crianças, porque ele falou em 12% de 1.300.000. Audiência pública convocada para discutir a constitucionalidade do Decreto número 10.502 de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial e o impacto da norma na implementação do ensino inclusivo. Uma sociedade sem deficiência, uma sociedade sem deficientes, uma sociedade normalizada, homogeneizada, sem diferenças, sem diversidade, sem pessoas com deficiência nas escolas, nas ruas, campos, construções, varridos para debaixo do enorme tapete das políticas de exclusão solidária. Uma exclusão movida por amor de pai, por amor de mãe, por amor aos amigos da comunidade que se protege. Ainda assim, uma exclusão social e econômica. Uma exclusão movida também pelo interesse econômico daqueles que vivem da deficiência alheia ou mesmo da própria. Uma pessoa com deficiência não é a sua deficiência, não se reduz à sua deficiência. O surdo não é sua surdez, assim como eu não sou uma cadeira de rodas
Na imagem não aparece a cadeira de rodas em que estou sentado e que não é mais do que um dos meios de locomoção que eu uso. A educação do surdo, pensada a partir da sua condição, é a negação da sua individualidade nas demais dimensões da sua personalidade e de sua identidade e do seu lugar na sociedade. Hoje, como bem colocou a professora Flaviane Reis, os surdos são uma comunidade bilíngue com direito a ser educada em português e Libras. Isto é hoje. Nós não precisamos viver hoje para sempre. Ser educado em Libras é um direito de toda criança brasileira e um dever do Estado. Amanhã, com a educação inclusiva, o Brasil será uma sociedade bilíngue em que todos falaremos português e Libras. Aprender as línguas oficiais do Brasil é um direito de todo brasileiro. Em uma sociedade em que todos sabem comunicar-se por gestos, enriquecerá imensamente a vivência e a convivência no Brasil. Em pauta, audiência pública ADI 6590, sobre o ensino especial. Não é hoje. A vida em sociedade e a transformação da vida em sociedade não pode ser uma fotografia. Nós somos um processo. E, portanto, não é uma escolha a educação ser feita em escolas especializadas. É uma política, é uma visão de sociedade e uma visão de futuro. A criança surda não ser levada pela família e pelo direita, Estado, números piscam, em vermelho, 2 minutos e 29. A educação segregada seria uma postura conformista se não fosse um enorme retrocesso. Retrocesso porque nós já não estamos na fotografia da educação em que as deficiências eram mantidas fora da escola. Elas já estão entrando. O processo é doloroso, mas construir o futuro, parir um filho, construir e educar um filho, construir e sustentar uma sociedade livre, justa e solidária é doloroso, é difícil. Especialmente nesta conjuntura. Quem fala é o expositor Caio Leonardo Bessa Rodrigues, pela Rede Primeira Infância. Reiteradamente diz: nós vamos apagar os 40 anos de comunismo no Brasil. Se nós jogarmos 2018 para 40 anos atrás, nós vamos encontrar o gesto do presidente Geisel, que começou a abertura política. Então, o tal comunismo, que é o inimigo imaginário, teria começado ali, ainda no regime militar. E é preciso deixar claro para o senhor ministro Milton Ribeiro que nós lemos o seu pensamento, nós estamos tentando entender o seu pensamento, o pensamento deste governo. Nós estamos estudando Alexander Dugin. Números vermelhos piscam à direita. 50, 49, 48. E as falas do senhor Steve Bannon e do movimento que a família do poder representa. O pensamento tradicionalista de rejeição do progresso, porque todo progresso é um risco político. Se você oferece alguma coisa a mais, a sociedade vai querer mais ainda e vai querer que outra pessoa esteja no poder e não você. Se você não oferece nada, se você tira e se você mantém a sociedade num eterno presente, num governo pelo caos e numa destruição do Estado e das instituições, então você não tem como pensar o futuro e já fica feliz com o pouco que tem e mantém-se conformado, apenas se regozijando do que sofreu o outro, do que apanhou o outro,
e de quem nós vamos estar rindo hoje. Pois a fala de aqui hoje é uma resistência ao retrocesso e à imposição de uma proposição, na verdade, de uma visão de futuro. As crianças na primeira infância de hoje, se educadas para a inclusão, vão configurar uma geração, no espaço de uma geração, uma sociedade brasileira em que todos falarão português e libras. E todos estaremos nos comunicando. Nós não conseguimos enxergar isso na fotografia de agora, porque se é fotografia, não há movimento, não há processo. Nós estamos agora lutando num processo político dentro da casa da última instância de decisão política e institucional no Brasil, pelo direito de vivermos numa sociedade livre, justa, solidária. Obrigado, Excelência, obrigado, senhoras e senhores. Agradeço ao Dr. Caio Leonardo Bessa Rodrigues, que falou em nome da Rede Nacional Primeira Infância. Ministro Dias Toffoli. Agora, dando sequência, passo a palavra à doutora Viviane Limonge, que representa o Instituto Viva Infância. Boa tarde, Excelência. Inicialmente peço licença para fazer minha autodescrição. Sou morena clara, com cabelos escuros até o ombro, uso uma blusa, um paletó verde e colar de esferas metálicas. E tenho atrás de mim uma estante de livros. Excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, minhas respeitosas saudações. Para mim é uma grande honra, na qualidade de membro da Limonge de Sociedade de Advogados, uma banca de advocacia cofundada por Celso Limonge, já falecido, advogado que também integrou a Magistratura Paulista e o Superior Tribunal de Justiça, sempre pautando seu dever no reconhecimento do direito das minorias, como pedra fundamental do Estado Democrático de Direito, estar aqui para representar e trazer a experiência do Instituto Viva Infância, sediado em Salvador, Bahia, que atende crianças e suas famílias em vulnerabilidade social, e dentre essas famílias, pessoas com deficiência, e, consequentemente, colaborar com essa Corte Suprema no julgamento que trata da inconstitucionalidade do Decreto 10.502, que reinaugura a espécie de escola especial aos educandos com deficiência. Nesta audiência pública, muito foi dito acerca do pretenso direito de escolha da família por uma escola especial, sempre com vistas ao interesse do educando com deficiência. Trata-se, no entanto, de uma falácia, como nós vamos demonstrar aqui, com todo o respeito. A ideia de que as escolas especiais não seriam um instrumento de segregação é irreal, talvez apoiada num ideal platônico, mas nem numa sociedade ideal caberia a concepção de escolas separadas e diferentes, entre regular e especial. A realidade social nos mostra que pessoas com deficiência sempre estiveram à parte do sistema social e jurídico, relegadas a uma espécie de morte civil. Afinal, quem não se lembra aqui da preconceituosa frase contida no Código Civil de 1916, que se referia a loucos de todo gênero, que vigorou até há pouco. Então, e que apenas com a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, iluminando todos os sistemas jurídicos internos, se iniciou efetivamente um movimento global de inclusão e reconhecimento da dignidade humana da pessoa com deficiência. Nesse sentido, a pretexto do poder de escolha conferido às famílias, a manutenção do decreto nada mais faz do que estagnar o desenvolvimento social, revolver a visão médica e estigmatizante da deficiência, e, consequentemente, reafirmar o capacitismo, sim, imposto às pessoas com deficiência, o que se diz sempre com a devida vênia e respeito à posição contrária. Aliás, o pretenso direito de escolha pelas escolas especiais, colocado agora no seio da família, nos remete à lei das 12 tábuas, quando lá atrás, em Roma, conferia ao pai da criança com deficiência o direito de decidir sobre a manutenção de uma vida segregada ou pelo infanticídio, e um verdadeiro dilema para escolher o mal menor. E nós não queremos escolher o mal menor, queremos escolher o bem da pessoa, da criança, do educando com deficiência. E é por isso que o recorte trazido pelo Instituto Viva Infância tem o intuito de demonstrar a Vossa Excelência que o poder de escolha das famílias, sobretudo das mais vulneráveis, é ineficaz, para dizer o mínimo. Vejamos.
É indiscutível a responsabilidade do Estado frente à situação dos mais vulneráveis, marginalizados ou desfiliados, entre aspas. No contexto brasileiro, ganha relevo na categoria desigualdade social o discurso que culpabiliza os pobres por sua pobreza, apoiado no mote, entre aspas, quem trabalha duro e arduamente consegue ter êxito, fecha aspas. Repete-se o falacioso refrão americano da meritocracia, aqui tratado por meio da retórica, entre aspas, vadiagem, entre aspas, acomodação social, insistindo no mito, abre aspas, mito da ascensão social pelo esforço e perseverança. Importa saber o impacto, a partir do trabalho do Instituto Viva Infância, e com certeza de outros que se apresentaram aqui, como o capacitismo, que já carrega uma marca de exclusão social, ao se juntar com desemprego, precarização e desfiliação, constituem elementos centrais para a perda de coesão social e descrevem uma crise no sistema de proteção social e de inclusão. Nas palavras de Kretschmann, a interseccionalidade trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata de forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. O capacitismo, entendido como a preferência de certas habilidades em relação a outras, e, consequentemente, a falta de habilidade como estado diminuído do ser, tem sido galopante ao longo da história. A capacidade sempre foi usada por vários grupos sociais para justificar seu elevado nível de direito e status em relação aos demais, como ocorreu, por exemplo, com relação às mulheres casadas, que até 1962 eram consideradas como relativamente incapazes e impossibilitadas de gerir seu patrimônio sem a outorga do marido. Mas essa visão capacitista no paradigma antropocêntrico do sistema jurídico, com a dignidade Quem humana fala no centro, é a expositora Viviane Limonge, deve ser pelo reforçado. Instituto Viva De todo Infância. modo, sabemos que o capacitismo em relação aos educandos com deficiência sempre se apresentou como um dos eixos da interseccionalidade, que já pode afetar as famílias que já estão em vulnerabilidade social. Ou seja, as famílias já se encontram em vulnerabilidade por situações de racismo, desigualdade, precariedade e capacitismo, e o capacitismo somente aumenta o fosso social e impossibilita a inclusão da pessoa com deficiência. Por isso, o ambiente escolar representa um espaço de alta relevância social para a família. É lá que se dá o processo de socialização, proteção social, de modo que, mutatis mutandis, a exclusão da pessoa com deficiência do espaço escolar regular certamente aumentará a segregação, não apenas escolar, mas social como um todo. O aumento da desigualdade de oportunidades já é uma tônica para as famílias em desvantagens sociais. E imaginem, vossas excelências, se isso se conjuga à exclusão escolar, esta proveniente do pretenso livre-arbítrio conferido às famílias que já se encontram em diversos graus de interseccionalidade. Certamente que as famílias não possuem esse livre-arbítrio, esse desejado e tão falado poder de escolha para optar por uma escola especial em prol de um filho com deficiência. A existência de um verdadeiro processo de tomada de decisão em um ambiente tão hostil como extrema vulnerabilidade social é, em realidade, uma ilusão, uma cortina de fumaça. Se a vulnerabilidade é traduzida por situações que surgem quando as configurações e os recursos que controlam e podem movimentar os domicílios não são suficientes para aproveitar as estruturas de acesso ao bem-estar, Audiência Pública ADI 6590, sobre o ensino especial. Números vermelhos piscam à direita, 2h47. De inclusão e participação ativa da vida social. É preciso deixar claro 2 pontos, Excelência. Primeiro, a população em vulnerabilidade... Quem fala é Viviane Limonge, pelo Instituto Viva Infância. Numa escola, a matrícula de seu filho com deficiência, numa condição de desigualdade social, de precariedade, de serem constrangidas pela pobreza, pela depressão social e situações de desemprego ou subemprego. Juntando-se a isso o estigma social marcado pela pouca escolarização. Temos aqui um explícito desequilíbrio entre os considerados letrados das escolas, entre aspas, contra os supostos iletrados das famílias vulneráveis. Enfraquecidas, elas sucumbem, ficam intimidadas pelo suposto conhecimento do especialista. E a escola regular pública é um dos únicos lugares que uma criança com deficiência pode frequentar fora de sua casa. É lá que ela tem meios para exercitar o papel de inclusão social. Sabemos que as famílias muitas vezes não conseguem levar o filho ou a filha a uma igreja, não frequentam uma praça, uma praia, enfrentam duplo constrangimento e preconceito.
a deficiência e a pobreza, como, aliás, afirma Amartya Sen em sua obra A Ideia de Justiça. A inclusão na escola pública regular é a maior aliada dessas famílias. Disso é possível concluir que a tomada de decisão e o poder de escolha de quem detém o poder familiar são uma verdadeira ilusão, pois, de fato, uma família em situação de vulnerabilidade social, com precariedade econômica, situação de desemprego familiar e que sofre racismo, enfrenta um somatório de exclusões que estratifica não somente o aumento da desigualdade social, mas imobiliza o poder de luta, de barganha, de negociação sobre, por exemplo, a matrícula de um filho numa escola regular. E não se trata, ao menos, não deveria se tratar de escolher um mal menor. Números em vermelho piscam à direita, 51, 50, 49. A família, sobretudo as mais vulneráveis, um sistema regular inclusivo, mediante a alocação de recursos suficientes para promover o atendimento pedagógico especializado, que, de fato, elimine barreiras. As famílias não estarão, em sua maioria, em uma situação equilibrada e bilateral que possibilite escolher de modo deliberado e livre. Na racionalidade do comportamento humano, as famílias brasileiras irão sucumbir ao poder do Estado, ao autointeresse exclusivo das escolas regulares, que buscarão apenas o interesse dos alunos, sem deficiência e vantagens econômicas. A questão primordial é, a despeito de todas as barreiras já consideradas pela Convenção, arquitetônicas, comunicacionais, etc., é lícito ao decreto impor agora uma barreira normativa em busca de uma educação inclusiva regular? Certamente que não. A família, todas as famílias, têm o direito de buscar seus respectivos objetivos em prol de uma educação inclusiva, e a sociedade, instituições e todos nós temos o dever de natureza constitucional de diminuir barreiras e promover a dignidade da pessoa humana com deficiência, pois assumimos um compromisso de construir uma sociedade plural. Estamos diante de um debate deontológico, moral e político. Não podemos ignorar o que acontece com as vidas humanas das pessoas com deficiência, sobretudo das famílias mais vulneráveis. Não podemos nos olvidar também da avaliação ética e política das recentes falas emanadas em que a pessoa com deficiência, ela em si, foi considerada como barreira ao ensino. Temos o dever moral e constitucional de reagir a essa nova barreira, aqui considerada o Decreto 10.502. Por fim, retomando-se o leme para a ideia de realizações sociais da pessoa com deficiência e para promover uma sociedade fundada no pluralismo, na fraternidade, no solidarismo social, demanda-se neste momento, com a devida vênia, o reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto 10.502, a fim de oferecer desde já a todas as famílias um sistema regular de ensino inclusivo. E para finalizar, eu repito aqui o lema do Instituto Viva Infância, Instituto de renome, que bem resume o movimento de inclusão e diversidade. Se seu olhar muda, tudo muda. Muito obrigada. Agradeço à doutora Viviane Limonge, que falou em nome do Instituto Viva Infância. Ministro Dias Toffoli, em pauta audiência pública ADI 6590, sobre o ensino especial. Representante da ANES, Instituto de Bioética. Vossa Excelência tem a palavra. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A expositora fala por videoconferência. Na sala da audiência pública, o ministro Dias Toffoli ao centro da mesa, ao fundo, bandeira do Brasil e um brasão. Uma faixa azul com as letras audiência pública em branco. Novamente, a expositora. Oi. Em pauta, audiência pública ADI 6590, ensino especial. O excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli e a todos presentes. Minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 31 anos, com cabelo curto e loiro, uso uma blusa com detalhes branco e rosa. Ao fundo, tem uma parede branca com estante de livros, quadros de família e uma samambaia. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou Rochelle, mãe da Riquele Mariá, dos Santos Carneiro, uma menininha de 5 anos de idade.
Hoje, estou aqui representando a ANIS, Instituto de Bioética. Uma criança, uma menina, ao fundo, a AMIS próximo à Goiás, planta. Associação de Microcefalia e outras malformações por Zika vírus. E pretendo compartilhar minha experiência como mãe de uma menina com deficiência que está matriculada em uma instituição de ensino de rede regular desde os 11 meses de vida. A Riqueli nasceu com a síndrome congênita do Zika vírus e, assim como ela, existem mais de 3.000 crianças com o mesmo diagnóstico. Sofreram com a omissão estatal mesmo antes de nascer. Quem fala é Rochelle Pereira, de forma transversal, pelo Instituto ANIS de Bioética. Se materializou na precariedade da assistência da saúde. Continuou com a ineficácia de políticas sociais e a ausência completa de ações de inclusão. Hoje, mais uma vez, vemos os direitos dos nossos filhos ameaçados pela possibilidade de implantação de uma política educacional discriminatória e segregacionista. O momento de ataque não poderia ser pior, uma vez que a primeira geração de crianças nascidas com a síndrome congênita associado ao vírus Zika alcançou a idade de ingresso de educação básica. Riqueli Mariá é cadeirante, tem microcefalia, comprometimento de coordenação motora, epilepsia e traços de deficiência intelectual. Além disso, recebe alimentação de forma integral, devido a complicações da síndrome. Por causa disso, a rotina de cuidados e tratamento é bastante intensa, sendo necessário acompanhamento multidisciplinar com diversos especialistas. O início da vida escolar de um filho é marcado por uma série de preocupações de todas as mães. Será que ela vai gostar da escola? Será que ela vai sentir minha falta? Será que ela terá uma boa relação com o professor? Será que ela vai se adaptar ao método de ensino? Como será o vínculo criado com os novos amiguinhos? Quando temos uma filha com deficiência, outras preocupações somam-se a estas. Será que a escola está preparada para recebê-la? Será que o direito de estar naquele espaço e acesso à educação de qualidade será respeitado? Será que sofrerá alguma discriminação? O seu tempo de aprendizagem e desenvolvimento será respeitado? Em resumo, será que minha filha será acolhida? Atrevo-me a falar que quase toda mãe, pai ou responsável por criança com deficiência já passou por algum constrangimento para garantir que ela tenha acesso ao que lhe é de direito. Quando o pleito é da educação, nesses momentos são muito mais frequentes. Todos sabemos que, por lei, a escola não pode negar a matricular uma criança com deficiência, um aluno com deficiência, mas há formas sutis de passar a mensagem de que ela não é bem-vinda ali. Muitas vezes, a discriminação vem disfarçada de cuidado. No caso da Riqueli, enfrentamos diversas dificuldades para que ela permanecesse matriculada na rede regular. Dentre os obstáculos, o maior foi garantir o básico, uma cuidadora escolar para acompanhá-la. Mesmo após a matrícula, o profissional não foi designado e diversas vezes tive que ir à Secretaria de Educação, ao Ministério Público, para garantir o acompanhamento. A própria escola tinha dificuldade de entender quais seriam as funções da cuidadora. Tanto é que frequentemente a designavam para tarefas distintas das quais era sua responsabilidade. Sim, manter uma criança com deficiência na escola regular é uma tarefa difícil. Há muita falta de informação e despreparo. A Riqueli e eu fomos recebidas no primeiro dia de aula com hostilidade. Não acredito que vieram logo hoje, falou a diretora. Como se a nossa presença fosse mais um problema de início de bimestre a ser resolvido. Embora nosso tempo seja curto, eu quis começar falando das dificuldades que enfrentamos, porque é necessário que esse debate seja realizado de forma honesta. Quem me ouve agora pode me questionar, porque eu sigo lutando para que minha filha permaneça na escola regular com tantos obstáculos. E a resposta é: os benefícios para a Riqueli superam em qualquer aborrecimento ou frustração que eu possa sentir. Meses após a ida à escola, a melhora da qualidade de vida da minha filha foi surpreendente. Ela passou a ter mais autonomia, a socializar melhor com os colegas, que não convive tanto. Parecia estar muito feliz, até mesmo a menção à escola a deixava muito animada.
ficou menos ansiosa quando não estava por perto e aceitou melhor os exercícios nas sessões terapêuticas. A evolução foi tão significativa que, em 2019, as profissionais que acompanham desde os primeiros meses na instituição de terapias aconselharam que a permanência Em pauta, na escola, audiência pública, ADI 6590, sobre o ensino especial. Quem fala é a expositora Rochelle Alves Pereira, pelo ANIS, Instituto de Bioética. Feliz em permanecer ali, contrariando a minha percepção de mãe e a da equipe que acompanha minha filha por boa parte da sua vida. Ainda foi exigido um laudo que garantiria que a Riquele poderia estar na instituição, mesmo usando sonda, e permanecer num período maior, visto que antes ela ficava só pela manhã. Após a Riquele, se com alguns profissionais tivemos momentos tristes, com estes que relatei, os coleguinhas da minha filha poderiam ser verdadeiros professores em matéria do que se tratasse de inclusão, empatia e afeto. Desde o primeiro momento que ela chega, nota-se o acolhimento da forma mais genuína, como se só a sinceridade da criança é capaz de proporcionar. Tenho certeza que a experiência de ter uma amiguinha cadeirante será um diferencial na forma como aqueles pequenos veem o mundo. Isso mostra que um ambiente inclusivo traz benefícios não só para a pessoa com deficiência, que frequenta aquele espaço, mas para todos que ali convivem. Pelo contato que mantenho com famílias de todo o país, o caso da Riquele não é uma exceção. Tanto em relação às dificuldades para que as escolas as aceite de forma plena, quanto pela melhoria significativa da qualidade de vida após o ingresso à escola regular. Infelizmente, até o momento, não há um projeto que considere as necessidades das nossas crianças. Com base nessas experiências, recebemos a proposta de nova Política Nacional de Educação Especial com receio, uma vez que nela nada que justifique o título de equitativa e inclusiva. De fato, ela vai no sentido oposto, pois estabelece um verdadeiro apartheid, baseado numa suposta aptidão do educando como critério de acesso e permanência às salas convencionais das escolas regulares inclusivas. O texto abre a possibilidade para que alunos que não se beneficiam em seu desenvolvimento, quando incluídas em escolas regulares e inclusivas, e que apresentam demanda por apoio múltiplos e contínuos, sejam realocados em escolas especializadas. Estabelecer um padrão é arbitrário, pois se baseia em conceitos relativos, como benefícios e até mesmo desenvolvimento. Qualquer avaliação de tais questões, sejam com crianças típicas ou atípicas, precisam ser realizadas a partir de uma perspectiva multidisciplinar e multifatorial. A Constituição Federal é clara ao garantir que o educando com deficiência será preferencialmente... À direita, números vermelhos piscam 23, 22, 21. Já concluindo, há poucos dias, o ministro da Educação deu declarações que ilustram muito bem a forma que a pasta vê os alunos com deficiência. Na primeira, ele falou que estes alunos atrapalham o processo de aprendizagem dos demais. Disse que alguns com graus de deficiência maior teria o convívio impossível em uma sala de aula. Ministro, o que atrapalha o processo de aprendizagem de qualquer aluno é a precarização das políticas educacionais. Nós somos todos diferentes, independente se somos pessoas com deficiência ou não. E a nossa luta é pela inclusão. Não iremos recuar, nem um direito a menos. Agradeço a Rochelle Alves Pereira dos Santos Carneiro, representante da ANIS, Instituto de Bioética, Ministro que Dias participou ao lado de Toffoli. sua filha Riquele. Agora, dando continuidade, passo a palavra à doutora Andréia Fernandes Pereira, diretora de comunicação da Avante Educação e Mobilização Social. A senhora tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, integrante do Egrégio Supremo Tribunal Federal da República Brasileira, em seu nome saúdo a esta corte e todos os integrantes ora presentes, bem como as demais autoridades da República e demais cidadãos e cidadãs presentes nesta audiência. Boa tarde. Sou uma mulher branca, de 51 anos,
olhos e cabelos castanhos, uso óculos e estou com a camisa vermelha. Ao fundo, um quadro com flores e à minha esquerda uma planta. Sou também mãe de um lindo cidadão de 10 anos, por acaso com deficiência. Estou aqui hoje representando a Avante Educação e Mobilização Social, que atua pela defesa de direitos há 25 anos e que tem, entre suas principais estratégias de atuação, os processos formativos, em especial de educadores. Falo enquanto mãe, como tantas outras que buscam, no cotidiano, suprir na vida de seus filhos as defasagens de aprendizagem que a escola ainda não dá conta. Ao longo dos anos, tenho observado, participado e contribuído com a rica experiência de diálogo e articulação da Avante com redes públicas de ensino de quase todo o país. Nela, observamos a quase ausência do tema da inclusão na formação continuada desses profissionais. Ainda assim, é perceptível algum avanço, se comparado com anos anteriores da nossa história. Audiência pública convocada para discutir a constitucionalidade do decreto número 10.502 de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial e o impacto da norma na implementação do ensino inclusivo. Avanços no âmbito das leis, desde a nossa Constituição Federal 88, o ECA em 90, a LDB em 96, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2007, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008 e a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. Por meio destas, a temática da inclusão começou uma trajetória de consolidação, fortalecendo e ampliando as diversas vozes da sociedade civil. Conquistamos a força da lei, porém, ainda nos mantemos distantes da prática, porque distantes da escola, cujo diálogo muitas vezes o enfrentamento ainda é necessário para garantir avanços no atendimento das crianças com deficiência, papel que tem cabido em primeira instância às famílias, em sua maioria na figura de mães como eu, que investem, quando existe alguma condição econômica, em formação pessoal para atender seus filhos em suas aprendizagens e estabelecer esse diálogo com a escola, sendo exposta a jornadas 2, 3 vezes mais extensa do que a já extensa jornada da mulher na sociedade. O que não me distancia da defesa de uma escola regular, pública e inclusiva. É na escola regular que vejo meu filho com deficiência intelectual, síndrome de Down, ainda sem aquisição de fala, evoluir a cada dia. Após quase 2 anos de isolamento social, esse benefício fica ainda mais claro ao testemunhar o impacto positivo de poucos dias de frequência escolar. O som está ausente, mas a imagem permanece. Desafiado nos saberes, e os educadores, em sua maioria, infelizmente, quem fala é Andréia Fernandes Pereira, pela Avante Educação e Mobilização Social. Audiência pública DI 6590 sobre o ensino especial. Em constante movimento. O que nos lembra Anísio Teixeira. Está havendo alguma dificuldade de ouvi-la, doutora Andréia Fernandes? A senhora me ouve? Doutora Andréia Fernandes, está me ouvindo? Tem algum problema na conexão dela. Em pauta, audiência pública DI 6590 sobre o ensino especial. O ministro Dias Toffoli está na sala da audiência pública, sentado ao centro da mesa. Ele aguarda olhando para o computador à sua frente. Doutora Andréia Fernandes, me escuta? Consegue fazer algum... O ministro fala com alguém próximo a ele. Fachada do STF e letras brancas, retornaremos em breve. Nós estamos com um problema técnico lá no auditório. Carlos Eduardo Cunha.
a presidência, digamos assim, exatamente dessa audiência pública, já que o ministro Fundo Dias branco e Toffoli azul. está presidindo Telão. essa audiência pública, ele está lá Em letras brancas, audiência pública sobre o ensino especial. Em função, inclusive, da questão da pandemia, como diversos atos, e a própria sessão do Supremo Tribunal Federal, por sistema de videoconferência. Enquanto a equipe que está acompanhando e fazendo todo esse trabalho está verificando quais esses problemas, nós vamos para um rápido intervalo e assim que retornarem para a audiência pública, nós retornaremos junto com você para continuarmos acompanhando, é claro, aqui na TV Justiça. Fotos de crianças com síndrome de Down sobre fundo azul, em letras brancas, audiência pública sobre o ensino especial.